Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Você que está começando seus trabalhos hoje para a Cefaz Roraima com legislação. Que hoje seja um dia próspero, muito abençoado, que você consiga realmente detonar nas matérias e aqui na nossa legislação que a gente possa ajudar você a conhecer cada vez mais os tributos que você vai ser cobrado na prova. Tá bom? Vamos lá? Vamos atacar então a nossa legislação tributária. A gente estava falando a respeito do pagamento antecipado que acontece na entrada aqui do nosso estado de Roraima, em situações especiais, inclusive naquela venda destinatária incerto, naquela venda de cartões telefônicos e fichas telefônicas, também para destinatários que vão fazer aquisição daqueles bens. E aí a gente estava falando isso a respeito do nosso regulamento do imposto. Vamos lá? Vai na telinha para você ver, para a gente poder relembrar. O artigo, então, é o artigo 72, no seu parágrafo 5º, que fala o seguinte, foi da onde a gente parou agora. Né? A comercialização das mercadorias mencionadas no inciso número 2 do artigo 72, a venda destinatária incerto, dependerá do contribuinte estar regularmente inscrito no cadastro de contribuintes da unidade da federação de origem. Então, aqui nós temos aqui uma obrigação acessória importante, a regularidade cadastral na origem e possuir em seu poder talonários ou blocos de notas fiscais para emissão por ocasião das vendas aqui realizadas. Como funciona isso, Tudão? Então, ele entrou no nosso estado para venda destinatária incerto, vindo do outro estado. A gente quer ver se ele tem talão de nota, a gente quer ver se ele tem inscrição cadastral regular, porque só vai ter talão de nota ou, né, uma nota que possa acompanhar aquela mercadoria se a princípio tem inscrição estadual. Só quem tem inscrição é que pode obter talão. Tá certo? Professor, mas o talão de nota não é utilizado agora? Não é utilizada a nota fiscal eletrônica? É, com certeza a nota fiscal eletrônica. Mas em algumas situações em especial é permitido que o contribuinte, esse é um caso, né? É permitido que o contribuinte tenha um talão de notas fiscais justamente para ele poder se utilizar desse talão para poder emitir as notas para os destinatários que ele foi encontrando no caminho. O destinatário é incerto, mas ele vai encontrando alguns destinatários no caminho, tá bom? Volta no telinha. Então ele fala assim, ó, não se aplica a exigência prevista no inciso número 6, a entrada de cartões, fichas ou assemelhados do caput deste artigo. Ou seja, a cobrança através do pagamento antecipado, quando o adquirente comprovar, mediante a apresentação da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais, da GNRE, que o imposto foi integralmente recolhido em favor, né, pelo remetente em favor do Estado de Roraima, que o imposto foi integralmente recolhido pelo remetente em favor, então, do nosso Estado. Então, já teria tudo sido pago, vamos dizer assim, então não cobraria o antecipado pagamento, porque já foi pago. Bom, o valor do imposto a ser recolhido antecipadamente será apurado da seguinte forma. Sobre a base de cálculo definida no artigo 43, o valor da operação, né? Então a gente tem a base de cálculo padrão lá no artigo 43 do regulamento, aplicar-se-á a alíquota vigente para as operações ou prestações internas. Então, de acordo com o produto que está dando entrada aqui no Estado, nós vamos pegar. Então, o recolhimento antecipado vai ser dado pela base de cálculo vezes a alíquota que a gente teria para o produto. O valor do ICMS a recolher será a diferença entre o imposto calculado na forma do inciso anterior e o destacado na nota fiscal de origem e no documento fiscal relativo à prestação de serviço de transporte, quando este for de responsabilidade do adquirente. Então, você vai retirar desse valor o valor que tiver o ICMS destacado que foi pago para o estado de origem. Então, vai estar na nota fiscal do estabelecimento de origem. E também o ICMS destacado se houve, a princípio, cobrança do serviço de transporte. Então, tudo que já foi pago de imposto referente àquela determinada operação que está entrando no nosso estado, a gente vai abatendo aqui, ó, ICMS destacado na origem. Então, vamos imaginar, uma empresa A do estado de São Paulo vendeu a mercadoria para uma empresa B do estado de Roraima e exigiu-se o recolhimento antecipado aqui no estado. Então, esses 7% que já foram a operação com a alíquota interestadual, esses 7% já estão aqui, ó, destacados no estado de origem. Então, se o valor da mercadoria que saiu na nota fiscal
for R$ 1.000, então R$ 70, que é 7% de 1.000, já estaria, a princípio, você teria que retirar desse recolhimento antecipado, porque já foi pago. Se a princípio o frete foi também calculado, então você tem lá o ICMS calculado sobre o frete que você vai destacar da nota. Tá certo? Bom, agora, parágrafo 1º, na hipótese de não se conhecer o valor da despesa com frete, com carreto, com seguro e demais encargos cobrados do destinatário adquirente, a base de cálculo, então, será acrescida de 30% sobre o valor constante do documento fiscal. Então, se você não conhecer frete, carreto, seguros, encargos, aí você vai fazer o quê? Você, além daquele valor, você vai estabelecer mais 30%. Mas quando você desconhece valores que compõem essa base de cálculo, tá bom? Então não é obrigatório ter esses mais 30%. Você entende isso? Não é obrigatório ter mais 30% se você já conhece todos os elementos que compõem aquela base de cálculo, frete, carreto, seguro, demais valores. Se você não conhece, aí você coloca os 30%. Estou preocupado aqui com esse detalhe porque caiu na prova da Cefaz Alagoas. Questão para calcular o pagamento antecipado na prova discursiva dos senhores. Então, esse bate-papo que a gente está tendo aqui pode cair na tua prova. Vou falar de novo. Esse bate-papo aqui a respeito do recolhimento antecipado, do recolhimento do pagamento antecipado aqui como um regime tributário aqui no nosso estado de Roraima, não só pode cair na prova, como uma questão prática, né, de cálculo do tributo pode cair na prova. A banca gosta. E se a banca gosta, nós adoramos aquilo que a banca gosta. Não é verdade? Adoro, professor, adoro aquilo que a princípio a banca, CESP, Sebrae gosta de botar na prova. Pois é, eu também gosto. Você tem que gostar também. Tá certo? Volta na telinha. Professor, mas eu acho assim muito detalhinho. Pois é, mas a banca cobrou detalhinho, né? Bom, então, como a gente fala, né? A hipótese aqui para você usar esse outro tipo de valor é não conhecer tal valor. Tá certo? Não se aplica o disposto no parágrafo anterior, ou seja, os mais 30%, quando o frete for realizado pelo destinatário, ou seja, cláusula FOB, ou adquirente em veículo de sua propriedade. Ou seja, se você tem um frete por cláusula FOB, então você não tem que colocar os mais 30% e nem tem que se preocupar com o custo desse frete, porque ele não é por conta do remetente. Deixa lá para o destinatário. Tudo bem? Quando da aplicação do disposto no artigo 43, que é o da base de cálculo, nas hipóteses previstas nos incisos 1 a 4 do artigo 72, que é justamente a retenção antecipada, que resultar em base de cálculo menor que aquela fixada por ato do secretário da Fazenda, prevalecerá esta para efeitos de cobrança antecipada do imposto. Olha só, para a cobrança antecipada do imposto, que é um regime específico aqui no Estado, cobrança de imposto antecipada. Se o do artigo 43, a base de cálculo, vamos botar assim, ó, for menor que a base de cálculo da pauta fiscal estabelecida pela Secretaria da Fazenda do Estado de Roraima, qual que eu vou usar, Tudão? Eu vou usar o maior. Aqui é diferente do que você vê em outras situações, inclusive no direito. Olha aqui para mim. Em dúbio pro réu, normalmente, né? Mas aqui não é assim. É em dúbio pro fisco. Ou seja, se eu tenho duas bases de cálculo utilizáveis, qual que eu vou usar? Vou usar a menor, né? Não, aqui no caso aqui eu vou usar aquela que é maior, né? A pauta fiscal. Então, porque a gente está falando de quê? São valores, assim, a princípio, presumidos. Então, como são presunções, vou atribuir a maior presunção para o cálculo do tributo naquela determinada situação. E qual a maior presunção? A gente vai ver na hora. Na hora da prova, você vai ver que se você fizer o cálculo pela pauta, se fizer o cálculo, por exemplo, pelo artigo 43, que é o artigo padrão do valor da operação aqui no nosso estado, a gente vai preferir aquela que, a princípio, vai dar o maior valor. Tudo bem? Volta na telinha. Então é importante a gente saber dessa base de cálculo, já que ela, a princípio, tem interesse aí para o nosso avaliador. O valor do imposto a ser recolhido antecipadamente, então, parágrafo 4º. Quanto ao valor das operações ou prestações, poderá ainda ser, olha só, o valor poderá, é facultado ao Estado, a ser arbitrado. Poderá ser utilizado, então, o nosso arbitramento
Então, vamos levar essa informação. Poxa, professor, então o arbitramento também pode ser usado? Pode. Pela autoridade fiscal, quando houver fundada suspeita de que o documento fiscal apresentado não reflete o valor real da operação ou prestação. Ou seja, quando houver fundada suspeita de que o documento fiscal apresentado não reflete o valor real da operação ou da prestação. Então, é interessante, quer dizer, se o contribuinte ainda assim apresentar um valor estranho, valor esquisito, valor que você não confia, caberá ao auditor fiscal da Receita aqui do Estado estabelecer por arbitramento essa base de cálculo. E o arbitramento é uma forma legítima quando, a princípio, faltam elementos para conhecer o movimento real tributável ou temos elementos, mas não são suficientes para a gente conhecer o movimento real tributável daquele contribuinte. Tá certo? Volta lá para você ver. Informações interessantes, né, Tudão? Exatamente. As operações ou prestações acobertadas por documentos fiscais emitidos por empresas optantes do Simples Nacional não geram crédito para fins de compensação do imposto, ainda que haja imposto destacado no próprio documento fiscal. Então, aqui, para efeitos, olha só que interessante, né? A gente sabe que o Simples Nacional não gera crédito, artigo 23, né, da nossa Lei Complementar 123/2006. Mas, em situação excepcional, ele poderá gerar crédito para quem vai comprar mercadoria para revender, né? Em situações que o regime daquela microempresa permita a transferência de crédito, conforme posicionamento do Supremo Tribunal Federal e também artigo de lei complementar federal. Só que neste caso aqui, ele está falando na retenção antecipada, se for a microempresa que está comprando aqui no Estado, nós vamos falar não vamos falar de crédito. Se for a microempresa que a princípio está vendendo para aqui para o nosso Estado, também não vamos falar de crédito. Então, não tem crédito quando for a microempresa envolvida nessa operação de retenção antecipada. Tá certo? Uma situação importante aqui, quer dizer, se a microempresa pudesse transferir crédito, aqui no caso ela não vai poder ser aceito o crédito por ela, entre aspas, transferido. Tá certo? Volta lá. O imposto relativo à prestação de serviços de transporte deverá ser cobrado nos casos em que a operação de circulação for beneficiada. Então, o imposto para prestação de serviço de transporte deverá ser cobrado no caso em que a operação for beneficiada por imunidade, não incidência ou isenção, observado então o disposto em parágrafo, né, do artigo anterior. Então, é observado aí o disposto no parágrafo 2º, que é não se aplica o disposto quando o transporte for realizado pelo destinatário, ou seja, aí a história do CERFOB, então quem vai cobrar é o destinatário e não o remetente. Mas o que ele está querendo dizer é o seguinte, por exemplo, o que ele quer dizer com esse artigo 74? Quis dizer que o tratamento tributário dado à mercadoria não acompanha o serviço. Vamos falar de novo? O que acontece com a mercadoria nem sempre é a mesma coisa que acontece com o serviço. Porque está falando, ó, mesmo que a saída seja imune, amparada por não incidência ou por isenção, ainda assim o frete é tributado. Por que isso? Porque o que acontece com a mercadoria, não tributação ou não pagamento de tributo, nem sempre acontece com o serviço. É isso que ele quer dizer para nós. Então a gente tem que levar essa informação para a prova. O professor Tudão falou que nem sempre o que acontece com a mercadoria acontece com o serviço. Raras exceções acontecem com isso. Então, por exemplo, a imunidade, por exemplo, nas exportações, as duas situações, quer dizer, a exportação de mercadorias e a exportação de serviços, elas são realmente o mesmo tratamento tributário, são imunes, né? Tanto a mercadoria quanto o serviço. Mas, por exemplo, você está falando aqui que as isenções, por exemplo, a imunidade acompanha a mercadoria, perdão, a isenção acompanha a mercadoria, mas porventura não vai acompanhar o serviço. Então, o que acontece com a mercadoria, nem sempre, aliás, em regra, não acontece com o serviço, salvo raras exceções. Fechou? Artigo 70. Nossa, professor, você falando isso aí, agora eu entendi. Porque eu li isso aqui, para mim, não estava nem aí, né? Mas o que acontece com a mercadoria não é o que acontece com o serviço, ó, não ocorre. Então, o que ele está falando? Se a mercadoria é isenta, o serviço está sendo tributado. Poxa, Tudão, isso aí realmente acaba sendo interessante, porque várias questões de prova podem, a princípio, cobrar esse conceito. É verdade, né? Então, guarda para a prova. Bom, se não bastasse a antecipação total do nosso ICMS, que acontece como um regime tributário em algumas situações aqui no Estado, nós temos também a possibilidade da antecipação parcial do imposto.
Então, nós temos a antecipação total e a antecipação parcial. O que é a antecipação parcial, Tudão? Artigo 75. Os contribuintes do ICMS localizados no estado de Roraima que adquirirem mercadorias oriundas de outras unidades da federação, saídas interestaduais, ficam sujeitos ao recolhimento antecipado do imposto relativo à diferença entre a alíquota interna e interestadual pelas operações que venham a realizar no território desse estado. Então, o próprio contribuinte que adquire de outro estado, ele pode ficar responsável pela diferença entre a interna e a interestadual, que é o que nós chamamos do diferencial de alíquotas, né? Pelas operações que venham a realizar no próprio território desse estado. Então, essa antecipação parcial a gente poderia pensar no diferencial de alíquota como a gente conhece, como uma venda para consumidor final, mas não é exatamente isso aqui, não. É aquela saída posterior que ele daria dentro do estado. Então, um contribuinte de Roraima comprou de outro estado. Ele daria um fato gerador seguinte, vamos chamar de fato gerador número 2, porque o 1 já foi do outro estado, né? Então, o 2 está aqui. Ele daria uma saída interna aqui no nosso estado, né? Uma saída. Então ele está falando, ó, vamos cobrar dele a diferença entre a alíquota interna, que seria essa que ele usaria aqui, e a que veio para ele a mercadoria, a interestadual. Pela operação que ele venha a realizar no território desse estado, ou seja, operação que ele está fazendo, porque depois dele tem outras empresas que provavelmente vão revender a mercadoria até chegar ao consumidor final. Mas ele está fazendo. Operação interna que ele vai fazer em Roraima. Fechou? Então, essa antecipação prevista no CAPT também se aplica nas operações com bens para uso ou consumo do próprio estabelecimento ou para integração ao seu ativo imobilizado. Então, tem situações que ele não vai dar saída interna, mas ele está comprando e ele mesmo vai usar. Então, é essa empresa A comprando de outro estado para o seu uso, para o seu ativo. Ou situações onde, a princípio, não vai haver nenhuma nova saída de prestação de serviço. Aí sim, aí eu calculo realmente o diferencial de alíquotas que seria cobrado desse contribuinte já na entrada do Estado. Esse diferencial de alíquotas para a venda a consumidor final. Então, quando ele vende para uso ou consumo do próprio estabelecimento, né, ele compra do outro estado para uso ou consumo do seu próprio estabelecimento, ou para integrar o seu ativo imobilizado, nós estamos falando que aqui é uma situação de venda a consumidor final. Então, também se aplica nessa situação. E quando as prestações de serviço de transporte não estão vinculadas à operação prestação subsequente, estamos falando também de venda ao usuário final do serviço. E agora também, né, se aplica às mercadorias ou bens adquiridos por empresas de construção civil. Por quê? Porque as empresas de construção civil são consideradas não contribuintes do ICMS. Vou falar de novo. Empresas de construção civil são não contribuintes do ICMS. Até nós temos julgados dos tribunais superiores a respeito da matéria. Ou seja, as empresas de construção civil, mesmo podendo ter que pagar ICMS de vez em quando, como a gente sabe aí das ressalvas da lista de serviços, elas são consideradas somente contribuintes do ISS. Tanto é que elas normalmente não são obrigadas a pagar diferencial de alíquota. Mas nesse caso, se elas vierem adquirir de outro estado, elas podem se tornar responsáveis por fazer a retenção antecipada desse imposto por expressa previsão na lei. Olha só, a lei está obrigando elas a pagar tributo, mesmo elas não sendo, a princípio, as contribuintes desse imposto. Tudo bem? Então é uma situação interessante aqui, porque o entendimento dos tribunais é que a nossa empresa de construção civil estaria fora do campo de incidência do ICMS. Mas em algumas situações específicas a gente percebe que ela acaba entrando. Por exemplo, uma empresa de construção civil que importa uma determinada máquina, por exemplo, para triturar pedra, aquela máquina para triturar pedra, ela não é a empresa de construção civil uma contribuinte do ICMS nessa importação? Claro que sim. Por quê, professor? Por causa do funk do Tudão. Qualquer pessoa, para qualquer finalidade, se importar, é contribuinte. Então, a construção civil também. Importou. A finalidade é ativar para ajudar a fazer obra, né? Vai poder triturar a pedra. Importou é contribuinte, né? Está lá previsto lá no artigo 4º, né? No parágrafo único da nossa Lei Candir, inclusive no nosso regulamento aqui de Roraima. Fechou. Tudo bem? Mas é legal a gente dar exemplos para você estudar a matéria, não é verdade? Então, olha lá. Parágrafo 2º, a antecipação deste artigo não se aplica relativamente a algumas situações com mercadorias. Por exemplo,
Se a mercadoria é isenta ou não tributada naquela operação subsequente, no fato tirador número 2, quer dizer, se não vai ter imposto para poder pagar depois, o que ele vai antecipar, né? Não tem que antecipar, né, Tudão? Exatamente. Mercadoria que já está na substituição tributária, ou seja, o remetente do outro estado já vai pagar o tributo para cá. Então, não se fala também. Mercadorias que estão sujeitas ao recolhimento antecipado na sessão anterior, ou seja, elas não estão obrigadas a fazer essa antecipação parcial. Elas já estão obrigadas a fazer a antecipação total, até o final. Mercadorias utilizadas como insumos para industrialização por contribuintes industriais. Então, tem algumas que vão usar aquele determinado item como insumo para industrialização. Então, ela não entra nessa antecipação parcial. E mercadorias adquiridas por microempresas ou por MEI, microempreendedor individual, com receita bruta baixa, até R$ 120 mil e R$ 36 mil, respectivamente, devidamente comprovadas perante o fisco. Então, eu também não vou obrigar uma empresa pequena, como uma microempresa, com faturamento baixo, ou um MEI, que é menor ainda, né, que é um empreendedor individual, um empresário individual, também não vou obrigar ele a fazer essa antecipação parcial do imposto. Então, por favor, guarde essas exceções à antecipação parcial. Mercadoria isenta, não tributada, sujeita à substituição tributária ou a recolhimento antecipado, insumo para industrialização, microempresa ou MEI até determinados valores baixos. Fechou? Bom, aí ele fala assim, ó, a antecipação parcial que a gente está vendo não encerra a fase de tributação. O que significa isso, Tudão? Eu sempre me enrosco com isso. Não se enrosque, não. A coisa é simples. Veja lá, a antecipação que ele está falando não encerra a fase de tributação. Então, eu tenho lá a empresa A fazendo o pagamento aqui antecipado, né? A antecipação parcial desse fato tirador que eu vou chamar de 2, porque um foi a vinda do outro estado. Só que aí ela só vai pagar esse fato tirador. Antecipação parcial é só para o fato tirador número 2. Depois vai passar para B, que vai ter o fato tirador número 3. Depois vai passar para C, que vai ter o fato tirador número 4. Veja, até chegar o seu João. Pois é, esses outros fato tiradores não estão sendo pagos na antecipação parcial. É só o fato tirador número 2. Dá para entender isso? Olha aqui para mim. Não tem os demais faturadores até o encerramento da cadeia de produção, né, chegando lá no consumidor final, sendo pagos aqui. É só até o faturador número 2, que é o faturador que o próprio substituto, aqui no caso, aí, a empresa que foi considerada aquela que vai pagar aquele tributo, na verdade ela está pagando o imposto dela mesmo. Ela não está substituindo ninguém, ela nem é substituto, perdão. Ela é responsável por pagar o seu próprio imposto. Ela é contribuinte do imposto pagando antecipadamente. Só isso. Só isso, dá para entender isso? O que ela pagaria na sua própria saída, ela está pagando na entrada no Estado. Fechou. Volta na telinha. Então, por isso que a gente fala que não tem, né? Não encerra a fase de tributação. Quando é que encerraria a fase de tributação, professor? Quando eu obrigasse ela a pagar a faturador dela e dos demais. Quando eu obrigasse ela, né, na antecipação total, eu obrigaria ela a pagar o faturador número 2, o 3 e o 4. Na substituição tributária com o interestadual, o substituto teria que pagar o faturador número 1, o 2, o 3 e o 4. Dá para entender isso, gente? Então, quando é antecipação parcial, o cara paga só o faturador dele, mas no momento anterior. Quando é total, quando entra no Estado, já paga tudão, mas tem que entrar no Estado. Quando é substituição tributária interestadual, é o gente boa lá do outro Estado que vai pagar o fato tirador 1, 2, 3 e 4, como se fosse até o final da cadeia econômica. Mas para que essa substituição tributária interestadual aconteça, tem que haver convênio entre os estados. Fechou? Entendeu esse breve resuminho? Tudão, você torna a coisa simples, hein? Mas o negócio normalmente é bem complicado para eu entender. Eu já li os PDFs todos, eu fico tentando aprender esse negócio, tenta saltar aos olhos a questão que possa cair na prova, mas eu me enrosco cada vez mais. Então, para de se enroscar, assiste a aula aqui 1, 2, 3 vezes se for necessário e guarda essa informação quente aqui desse breve resuminho que a gente está colocando aqui para você. Tá legal? Volta na telinha. Então, veja lá. Parágrafo 4º, o imposto a ser antecipado será calculado aplicando-se sobre o valor da operação
ou prestação constante do respectivo documento fiscal, emitido no estado de origem, o percentual referente à diferença entre a alíquota do ICMS concernente à operação interna, em Roraima, e a alíquota do ICMS pertencente à operação interestadual. Então, veio lá de São Paulo, a alíquota interestadual é 7%, a alíquota interna em Roraima é 17%, então essa diferença de alíquotas vai ser aplicada sobre o valor constante no documento emitido no estado de origem. Então, os 10%, né? Então, você veio lá com a alíquota de 7%, a operação interna fosse 17%, então eu pegaria essa base de cálculo na origem e multiplicaria pela diferença das alíquotas 17 menos 7, ou seja, 10% da base de cálculo na origem seria o cálculo. Na hipótese em que for prevista uma redução, pode acontecer isso, né? Entrou no estado, aqui no estado, aquele produto tem redução de base de cálculo. Pode acontecer essa situação. Então ele fala assim, ó, na hipótese em que for prevista a redução de base de cálculo do ICMS na operação interna no estado de Roraima, relativamente à mercadoria adquirida, deverá ser aplicado o mesmo percentual de redução na base de cálculo utilizada para fins de exigência da diferença entre as alíquotas. Então, você vai usar, né, o mesmo percentual sobre esta redução, né? Na hipótese, então, que houver a redução, deverá ser aplicado o mesmo percentual de redução na base de cálculo utilizada para fins de exigência da diferença entre as alíquotas. Por quê? Se, por exemplo, o produto aqui no estado de Roraima tiver tributação de 80% do produto, ou seja, teve redução de 20%, então, para calcular o DIFAL, nada mais justo que também ter redução de 20%. Então, a mesma redução que você aplica na operação interna, você vai aplicar nessa retenção, nessa antecipação parcial do imposto. A alíquota interestadual a ser tomada para fins de cálculo da diferença de alíquotas, né? Independente do destaque do ICMS esteja correto ou não na nota fiscal, será de 12% se procedente a mercadoria de estado das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste ou estado do Espírito Santo. Então é interessante, né? 12% se procedente a mercadoria de estado das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste ou do Espírito Santo, ou 7% se procedente a mercadoria do estado da região Sul e Sudeste, exceto o Espírito Santo. Então, na idade, é aquela história, né? Veio um estado da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste ou Espírito Santo. Para Roraima, a gente vai chamar de pobre para pobre. Então, o pobre fica com a parte maior, 12%. Se for o estado da região Sul e Sudeste, exceto o Espírito Santo, então, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, aí a alíquota vai ser 7%. Então fica menos, é pobre para rico. Então, é rico para pobre. Então o rico fica com menos situação, né? Menos imposto para ele. Então, pobre para pobre, usaremos a alíquota de 12%. E rico para pobre, usaremos a alíquota de 7%. Bom, agora nós temos que lembrar da Resolução 13/2012. Se procedente a mercadoria do exterior, quando não submetida a um processo de industrialização, após o despacho aduaneiro, ou ainda que submetida resulte em mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 40%, nós teremos então a alíquota de 4%, que é a alíquota da guerra dos portos. Então, se a origem for importação e a mercadoria sai de forma interestadual depois, a alíquota será de 4%, regra, né? Aliás, uma baita de uma exceção à regra, mas ela é bastante importante porque ela pode cair na tua prova. Fechou? Bom, parágrafo 7º. No caso em que o valor da mercadoria constante na nota fiscal de aquisição for inferior ao da pauta, de novo, olha lá, indúbio pro fisco, usa a pauta fiscal, tudão. Então é isso aí, né? Bom, o disposto no parágrafo 2º, inciso número 6, né? Parágrafo 2º, inciso número 6. Você está falando aqui, ó, no parágrafo 2º, 6. Está falando da microempresa e do MEI, que eles a princípio não fazem antecipação parcial. Eles não se aplicam. Ou seja, a microempresa até 120 mil e o MEI até 36 mil. Não vão fazer antecipação parcial. Isso não se aplica. Quando? Quando o montante das compras deles ultrapassar os limites definidos no inciso. Ou seja, eles podem até não estar dizendo que estão vendendo, mas as compras deles já ultrapassaram os limites. Então, eles, na idade, estão escondendo vendas. Ou houver inconsistência entre o valor da receita bruta do ano
e as compras do mesmo período, ressalvadas hipóteses justificadas de aumento de estoque, excluído o ano de início das atividades. Então, se houver inconsistência entre a receita que ele está declarando e as compras do período, a não ser que ele esteja guardando estoques. Parágrafo seguinte, olha lá, nono. Em caso de início de atividade, os limites constantes nos incisos 6, quer dizer, de 120 mil e 36 mil, vão ser proporcionalizados ao número de meses. Então, é 36 para 12 meses. Se for, por exemplo, 3 meses só que ele estiver atuando, na idade, 36 mil por 12 dá 3 mil, então vai ser 9 mil, né? Porque 3 meses vai ser 3 vezes 3 mil, é 3 mil por mês, tá certo? Consideradas as frações de meses como um mês inteiro. O desenquadramento da sistemática de que trata o inciso 6 do parágrafo 2º desse artigo será realizado mediante comunicação do contribuinte beneficiário ou de ofício. Então, veja, o desenquadramento da sistemática do parágrafo 2º inciso 6 será realizado mediante comunicação do contribuinte beneficiário ou de ofício. O que significa isso? Quer dizer que o cara pode ser desenquadrado da situação de não pagar antecipadamente, aliás, de pagar antecipadamente, não, de não pagar, né? Desenquadrado da situação de não pagar. Então ele vai ter que passar a pagar. Mas ele não é um MEI? Pois é, mas ele está escondendo receita. Mas ele não é uma microempresa até 120 mil? Não, as compras dele demonstram que ele, a princípio, está comprando muito mais do que aquilo que ele está declarando nas saídas. Porque quem compra vende, né, meu querido? E a não ser que tenha um baita de um estoque lá na empresa, ele, a princípio, pode estar vendendo sem nota. Fechou, pessoal? Com isso, fechamos esse bloco bem legal. Próximo bloco, mais um pouco de informações interessantes aí para vocês. Até mais.